Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Estamos reunidos nessa tarde para mais uma exposição do Evangelho aqui na Casa Espírita Seara de Jesus, online, mas é na Casa Espírita Seara de Jesus. Então, nós vamos dar início com aquela prece que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, se perdoarmos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos orientam, nós damos por aberta a primeira parte da reunião desta tarde. Nós vamos estudar uma lição do livro Vinha de Luz, vamos ver se acertamos, demonstrar. São lições de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de número 75 tem como título Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É Paulo, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. E Emmanuel vem nos dizer o seguinte: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos
e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Sim, porque a esperança nos leva, né, para essa condição da santificação espiritual. O que seria de nós, seres humanos, sem esperança? Paulo foi muito feliz aqui quando ele diz aos romanos, né, que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sim, porque tudo o que nos acontece, de ruim principalmente, mas de bom também. Ah, se não tivesse lá no fundo essa esperança de que coisas melhores ainda podem acontecer, e quando são ruins, sim, a esperança de que aquilo passou, está passando, vai passar e vai deixar um ensinamento, porque todas as provas pelas quais o ser humano passa são lições, e nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, as experiências, aliás, teve um escritor espírita, acho que é Herculano Pires, que disse, ou Hamed, que disse, que o erro, que todos os erros que nós cometemos são experiências. E o que é a experiência, se não um aprendizado? Então, tenhamos esperança, mesmo diante dos nossos equívocos, à medida que avançamos nessa caminhada, com esperança, teremos adiante dias melhores. E Emmanuel diz isso, a esperança é a luz do cristão. Nós tivemos há muitos anos, a Ana Guimarães, aquela senhora que veio aqui no Jesus de Nazaré, ela veio, eu acho que 2 vezes aqui, e numa das vezes que ela veio, ela falou isso, qual é a virtude por excelência? E é claro que ninguém respondeu, e ela disse: é a esperança, porque sem a esperança nós não conseguiríamos caminhar neste mundo de provas e expiações. E Emmanuel vem nos dizer, né, que a esperança é a luz do cristão. Nós temos esse farol em nós, que é a esperança. Ele diz que nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Sim, ainda não temos aquela fé que Jesus falou, né? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias à montanha, transporta-te daqui para ali, e a montanha se transportaria. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, então imaginemos, né, como seria se tivéssemos uma fé maior que esta. É claro que as montanhas de que Jesus falava eram as dificuldades, não era exatamente a montanha física. São as dificuldades na nossa vida, que diante da nossa fé, nós removemos as montanhas. E aqui ele está falando, então, da esperança, sim, porque se tivermos a confiança, a esperança no futuro, nós daremos menos valor às provas, às coisas ruins que nos acontecem, porque entendemos que elas são lições, e todos devemos passar, aprender com as dificuldades e aprender com as dificuldades, para continuar a caminhada. E ele dá uns exemplos interessantes. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Veja que forte que é isso. Ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança, porque nós podemos animar o nosso irmão com uma fala,
com uma frase: ó, meu irmão, Deus é por nós. Então vamos caminhando com essa fé no futuro, com a esperança e a confiança de dias melhores para as nossas vidas, já estaremos mudando muitas vezes a condição de um irmão que está no meio do caminho, tristonho, desanimado, querendo entregar os pontos, como se diz. Nós podemos, com uma fala, como ele diz, espalhar os benefícios da esperança. É isso. É dizendo algo de bom, fazendo também. É claro que precisamos fazer também, ter atitudes que levam, que incitam, né, a esperança no nosso irmão. Mas uma fala, com a nossa fala, nós podemos levar alegria para o nosso irmão ou tristeza. Nós podemos levar bom ânimo ou desânimo. Nós podemos levar esperança ou desesperança. A nossa fala para o nosso irmão de caminhada faz a diferença na vida dele. Aquele que diz pode não perceber, mas aquele que ouve e que recebe uma palavra de esperança, de bom ânimo, acredite, meus irmãos, ele vai fazer a diferença na vida dele. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte. Claro que a dor vem para nos agitar, para nos sacudir mesmo. Onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Veja, ele fala da luz interior, que às vezes nós não precisamos dizer muita coisa, mas nós podemos sentir. Essa esperança é uma virtude, é um sentimento também que se sente. Lá no fundo, diante de tanta dor, tantas atrocidades que se vê acontecendo no mundo, mas lá no fundo nós temos a esperança em dias melhores. É algo de foro íntimo, realmente. E Emmanuel diz isso aqui. Existe a luz interior, que é a esperança, e nós podemos irradiar isso para os nossos irmãos. Muitas vezes nós nem nos damos conta, mas nós conseguimos ajudar um irmão que se encontra conosco e naquele momento está desanimado, e diante do que a gente diz, a gente consegue animá-lo. E isso pode acontecer conosco todos os dias. Para qualquer um de nós, é uma experiência muito bonita essa, importante e necessária no mundo de hoje, né? Quem não quer ouvir uma palavra de bom ânimo, de esperança? Nesse tempo de pandemia, tempo de muito sofrimento, é tempo de espalhar a esperança. Então, nós, com o entendimento que temos da lei de Deus, dessa lei que é perfeita, vamos aproveitar todas as ocasiões para espalhar a esperança. E Emmanuel diz que a negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade. Claro, porque o negativismo, a desesperança, vai espalhar sofrimento, vai deixar os corações mais amargurados do que já estão. Mas ele diz que, no entanto, a esperança vem de cima, como ele diz bem aqui no início, que é a luz do cristão. Então, a esperança vem de cima. A maneira do sol que ilumina, ele dá um exemplo, né, muito bonito. A maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Essa luz também desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Sim, porque com esperança,
Com um coração esperançoso, o cristão faz acontecer os milagres na sua vida. O que é o milagre? É algo de muito bom, de grandioso, que nós fazemos acontecer diante da nossa esperança e da nossa fé. Não é algo que é preciso que a natureza mude a sua lei para que aconteça alguma coisa que nós nem entendemos como. Não, o milagre nós fazemos acontecer diante da nossa fé e das nossas ações, porque a fé sem obras é morta. Então, é preciso que haja atitude. Aliás, a palavra oração traz, né, uma palavra só, ela dá dois recados. Ela nos diz, ora e tenha ação. Essa ação deve ser de acordo com o que dizemos na prece. Então é isso, meus irmãos. Ele diz que a esperança vem de cima à maneira do sol. Cultivemos a esperança em nós para que possamos levá-la aos nossos irmãos. Jesus, não, aqui em cima ele fala ainda, a noite espera o dia, tudo é com esperança. A noite espera o dia, a flor espera o fruto, e todos nós, quando estamos sofrendo, esperamos que o sofrimento alivie para que estejamos melhor no dia seguinte. Então, ele completa dizendo que o homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Sim, porque Deus, esses dias nós falávamos, né, mesmo que nós não cremos, aquele que não crê em Deus, mas tenhamos a certeza que há no seu íntimo essa esperança de dias melhores e que Deus proverá, mesmo que ele se diga leigo, ateu, tem lá no seu íntimo, todo ser humano tem essa sementinha da fé, da esperança dentro de si. E isso é muito bom, porque é como ele diz, né? Aí ele sabe que será socorrido por quem? Não sei. Pode pensar ou achar, né, que o auxílio vem do lado que quiser, mas é Deus agindo na nossa vida, né? E essa confiança, essa esperança em dias melhores é tudo o que nós podemos conservar para realmente ter bons resultados diante das nossas provas. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Claro, nós ainda erramos muito, nos equivocamos muito, mas estamos caminhando. Ele diz, Jesus sabe que os erros são próprios da escola evolutiva. Estamos matriculados nessa escola da vida, que é cheia de lições, e nós vamos aprendendo com o caminhar. Por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. A palavra esperança devia estar gravada num quadrinho assim bem especial na nossa casa. Vamos fazer isso. Vamos escrever a palavra esperança. E vamos olhar para ela, repetir, dizer, né? Isso nos fortalece. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas. Imaginemos quantas vezes já caímos no meio do caminho, né? Mas a confiança do Cristo é sempre maior. Claro, cada vez que escorregamos, que nos equivocamos, se buscarmos essa esperança que está dentro de nós, nós veremos que podemos sair sempre mais fortes de uma prova. Não nos percamos em lamentações, sim,
o lamento não nos ajudará em nada. Aliás, eu acho que está nas escrituras, nas literaturas escritas, está dito isso, que os espíritos inferiores se alimentam dos nossos lamentos, das nossas queixas. Então, meus irmãos, não percamos tempo em lamentações. Emmanuel diz isso aqui. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. E Jesus não disse isso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Para que mais esperança do que isso? Ele disse tudo, né? Jesus disse tudo. Emmanuel termina dizendo: levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Sim, porque com esperança caminharemos com confiança e assim venceremos cada dia seu peso, com a lição aprendida, de preferência com a lição aprendida. Que Jesus nos fortaleça sempre no bem. Que assim seja. Boa tarde. Então, hoje nós continuaremos o estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro 2º, capítulo 6, da vida espírita, ou vida espiritual. Semana passada, o estudo parou na questão 315. Hoje nós continuaremos na questão 316. Então, a questão 316, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Então, na pergunta anterior, o Allan Kardec tinha perguntado se os espíritos ainda se interessavam por aqueles trabalhos que eles deixaram na Terra, quando estavam vivos, quando estavam encarnados. Trabalhos na arte, na literatura, por suas obras, eles se interessavam, e os espíritos responderam que, de acordo com a elevação, né, ele julga do ponto de vista, e muitas vezes, inclusive, julga de outro ponto de vista, e às vezes até condena aquilo que ele admirava. Isso foi na questão anterior. E aí, então agora, o Allan Kardec faz uma outra pergunta. Se os espíritos se interessam pelos trabalhos que se fazem na Terra, não que ele fez, mas por aqueles trabalhos que ainda se faz. Ele está no mundo espiritual, desencarnado. Mas estando no mundo espiritual, ele se interessa por aqueles trabalhos das artes, das ciências, que se desenvolvem aqui no planeta Terra, aqui, no mundo material? E a resposta foi a seguinte, dos espíritos que auxiliaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Depende da sua elevação ou da missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, depende da elevação ou da missão que os espíritos têm. Então, eles se interessam por essas obras de arte, pelas ciências que aqui se desenvolvem? Se interessam, de acordo com a missão ou a elevação do espírito. E ele diz assim, e o que parece para nós muito magnífico, como obra artística, né, como obra de arte, como ciência, conhecimento científico, é muito pouca coisa, às vezes, para o espírito que está analisando. Porque ele já desenvolveu, talvez em outros mundos, né, em outros planetas, conhecimentos e habilidades muito maiores que aqueles. Então, quando ele analisa a nossa arte ou a nossa ciência, ele analisa como aquele professor que olha para o seu aluninho de 5 anos de idade, aprendendo as primeiras letras, e ele sabe que aquele momento é importantíssimo, que aprender aquelas letras, que aprender aqueles conhecimentos, é importante naquele lugar, naquele momento. Mas aquilo não tem nada de extraordinário.
porque existem conhecimentos que ele já conhece, muito mais aprofundados. Então, ele diz que muitos espíritos já um pouco mais elevados, quando examinam aqui o que se passa no planeta, produção artística, produção científica, examinam isso como se estivessem olhando para uma pequena criança que ensaia seus primeiros rabiscos, né? E também eles falam que examinam apenas o que prova a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, eles se interessam por aquilo que demonstra que nós estamos nos desenvolvendo. Né? Então, tem determinadas manifestações artísticas e científicas que eles não têm o menor interesse, porque isso não demonstra que nós estamos nos desenvolvendo ou evoluindo. Eles vão se interessar por aquilo que demonstre isso. Depois, o Allan Kardec faz uma nova pergunta. 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? Olha que pergunta interessante. Né? Aqui as pessoas fazem guerras em nome da pátria, né? Fazem brigas e levantam questões ideológicas em questão de pátria. E eles, assim, depois da morte, os espíritos conservam amor à pátria? Amor, ele está perguntando, né? Não é respeito, ele está falando em amor. E os espíritos respondem a ele. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas, responderam os espíritos. O Allan Kardec faz algumas considerações logo após essa resposta. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação às grandezas do infinito. As coisas que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que o dos encarnados, do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corpóreo. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhias que a elas se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles existem alguns mais sérios, que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, os espíritos responderam, né? Que para os espíritos elevados, a pátria é o universo, não é um país determinado. Então, nós já podemos perceber que esse sentimento de apego, seja ao que for, é um sentimento que é dos espíritos mais limitados, ou seja, dos espíritos ainda pouco evoluídos, que, pelo que a mesma resposta diz, é a grande massa do nosso planeta, né? E ele continua, os espíritos continuam, na Terra, a pátria está onde se acham mais pessoas que lhes são simpáticas. Então, parece bem óbvio isso, né? Para aquele espírito, as pessoas que são caras, são queridas a ele, ali está a sua pátria. Onde estão essas pessoas? Então, não existe essa definição de amor a um território, né? Que essa questão de pátria é muito territorial. Então, não é assim que pensam os espíritos um pouco mais elevados, segundo a resposta que foi nos trazida. Claro que o respeito às leis, o respeito ao país, a gratidão
ao país que nos acolhe, aonde nós crescemos, aonde nós tivemos os nossos direitos garantidos, é muito importante. Não está se falando aqui em desrespeito nem em ingratidão à pátria. Ele está dizendo que esse apego não existe para os espíritos um pouco mais desenvolvidos. Porque seria um apego a uma... É a mesma coisa que uma pessoa que encarna numa encarnação rica e se apega às suas riquezas. Ela não vai encarnar todas as vezes como uma pessoa rica. Então, aquela riqueza ela vai deixar aqui. Assim como aquela pátria que eu nasci, eu deixo. Nasço, talvez venha a nascer na mesma pátria, talvez não. Em quantas pátrias nós já não nascemos? Todos nós que estamos aqui assistindo esse vídeo. Em quantas pátrias vocês já não nasceram? Com certeza, há um pouco mais de 500 anos atrás, se todos nós estávamos aqui, né? Se estivemos aqui nesse planeta, nós dificilmente encarnamos aqui no Brasil, porque aqui existiam indígenas, poucos povos indígenas, poucos espíritos encarnados. A grande maioria dos encarnados aqui no planeta estava em outras regiões. Então, quantas pátrias já tivemos? Assim como quantos parentes, pais, filhos, tios já tivemos em outras encarnações. Eles não são nossos parentes. Nós criamos um laço de simpatia com muitos deles. E, às vezes, talvez de inimizade com outros. E a pátria também é assim. Né? Alguns locais que a gente vive, algumas vidas, nos marcam um pouco mais. Mas nós tivemos ligação com várias pátrias. E não é incomum a gente ver, inclusive nas obras espíritas psicografadas, que nos trazem histórias de determinados espíritos, um e outro espírito, que conta que determinado espírito lutou em determinado exército, né, em uma encarnação, e encarnou na próxima no exército rival e lutou pelo exército rival. Então, que amor que ele vai ter no mundo espiritual à pátria? A qual das duas que ele lutou ferrenhamente, talvez até a morte no mundo espiritual? Então, o que nos dá essa ligação ao coração não são esses interesses materiais. Mas existem aqueles espíritos, que talvez até ainda sejam a maioria do planeta Terra, que são muito ligados à questão material. E essa bênção que nos é a doutrina espírita vem para que a gente, aos poucos, entenda que devemos nos desligar desse apego às coisas materiais. A gente começa a entender isso aos poucos. Nós temos a oportunidade, sabendo que já vivemos em outras pátrias e que ainda viveremos em tantas mais, em respeitar a todas, né? Porque imagine que, então, muito orgulhosos de morarmos no Brasil, nós queremos o mal dos nossos irmãos argentinos, por exemplo, né? Que acabaram de nos ganhar o título da Copa América. Então, nós queremos que a Argentina esteja muito mal e o Brasil esteja muito bem. Só que aí, na próxima encarnação, aí eu trabalho por isso uma vida inteira. E eu consigo fazer com que a Argentina tenha uma dificuldade determinada financeira e o seu povo passe por muita dificuldade. E na próxima encarnação eu encarno na Argentina. Que lógica faz eu ter trabalhado uma vida inteira para que esse mesmo país estivesse mal, se existe a chance, e se eu trabalhei para isso, existe uma chance grande, de eu vir a encarnar naquele país lá para aprender não a amar a pátria argentina, mas a respeitar todos os povos, né? E entender que todos são importantes nesse grande concerto que é o planeta Terra. Não adianta eu querer que o nosso país aqui esteja muito bem, se todos nós estamos vivendo aqui, despejando as nossas energias e aproveitando aquelas que o planeta nos dá. Não existe uma cerca onde tem a fronteira do planeta, né? Não existe cerca nenhuma, assim, que o oxigênio lá da Argentina não vai fazer diferença aqui no Brasil. Né? Que as correntes marítimas que vêm lá da Patagônia não vão influenciar aqui no Brasil. Então, isso não faria sentido. Bom, e aí o Allan Kardec tece vários comentários sobre essa mesma questão, que são interessantíssimos, né? E ele, então, faz uma
pequena separação. Ele diz, olha, os espíritos de ordem elevada, geralmente, né, os espíritos de ordem elevada, fazem na Terra aqui pequenas passagens de curta duração. Porque ele percebe que tudo aqui, pelo ponto de vista dele, que já é mais elevado, tudo é muito mesquinho em comparação àquilo que ele já conhece, certo? Em comparação às grandezas do universo que ele já teve a oportunidade de perceber. Já os espíritos de ordem intermediária, são os que mais permanecem aqui em nosso planeta, ele fala, eles consideram a vida, quando estão lá desencarnados, já de um ponto de vista diferente daqui. Porque lá eles já perceberam que existe esse mundo espiritual, já começaram assim a senhorar daquelas lembranças de outras vidas, e começam a ter uma ideia do universo, do nosso planeta, né, desse conjunto, uma ideia mais correta. E aí, então, a ideia que eles têm já é diferente, um pouco acima da materialidade que eles viviam. Então, ele vai fazendo uma escala. Os espíritos superiores fazem pequenas passagens por aqui, porque tudo aqui é muito limitado, muito mesquinho para eles. Os espíritos intermediários já vivem aqui e, quando vão ao mundo espiritual, percebem que aquilo que viveu aqui era limitado. Aí ele continua. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários. Ou o que é sedentário? Quais são os povos sedentários? O que é um povo que passou a ser sedentário? São aqueles povos que passaram a viver no mesmo lugar. Antes os povos eram nômades, viviam mudando de local. E aí, então, os povos passaram a ser sedentários, porque não precisava mais sair de um determinado local quando se esgotavam os recursos naturais daquele local para ir para outro. Porque foi criada a agricultura, a pecuária, e com isso os recursos se renovavam para a alimentação e não era necessário fazer essas romagens, e aí passou a se ter interesse pelas propriedades da terra, né? E isso é o sedentário, ele fica no mesmo lugar. E o que Allan Kardec nos diz é interessante, ó. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários. Ou seja, eles não querem sair daqui. Estão bem acomodadinhos no planeta Terra, com a limitação que o planeta apresenta. Os espíritos elevados fazem curta duração aqui, passagem de curta duração. Os espíritos intermediários, fazendo uma recapitulação, eles vêm, encarnam, quando vão ao mundo espiritual, percebem já a realidade de uma forma diferente. Já conseguem perceber que tudo aqui é limitado, embora eles ainda estejam convivendo aqui nesse planeta. Então já existe aquela vontade de progredir para ir para outros planetas. Já existe o conhecimento do Evangelho. Nos espíritos vulgares, eles não querem mudar, não, tá legal aqui. Essa animalidade aí tá ótimo, é isso aí mesmo que eu quero. Eles são sedentários, eles estão conformados com o que existe e não têm interesse em mudar. Constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Então, a grande maioria dos espíritos que circulam por aí desencarnados estão nessa categoria dos espíritos vulgares. É a grande maioria, é isso que ele está dizendo. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias e gostos que tinham sob seu envoltório corpóreo. Então, olha só, mesmo desencarnando, tendo contato com a realidade espiritual, eles continuam com os mesmos gostos e com as mesmas inclinações. Ou seja, a mudança do desencarne de dimensão não alterou a vontade que eles têm de se ligar ao que é material. Intrometem-se nas nossas reuniões. Então, eles são tão ligados ao que é material que, se a gente está discutindo alguma coisa, eles estão ali porque eles querem dar a opinião deles, eles querem influenciar a gente a pensar de determinada forma. Eles estão ligados ao que é material. Eles não estão querendo ir para o mundo espiritual se instruir para vir melhor na próxima encarnação. Isso é coisa dos intermediários, porque os mais elevados já vêm aqui só para dar uma ajuda, para dar uma passada. Os intermediários vão para a colônia espiritual para aprender, para voltar. Os vulgares não, eles ficam por aí dando pitaco em tudo que se faz, nos negócios, nas empresas, nas reuniões. Olha que interessante. Nas diversões.
né? Então, quando a gente tá aquela turma lá no bar, tem 10 encarnados e 20 desencarnados lá. Nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Então, muitas vezes tomam parte ativa na reunião, influindo para que aconteça isso, para que aconteça aquilo. Como eles não podem satisfazer as paixões, porque não tem mais corpo físico, não tem mais corpo, como é que ele vai fumar? Como é que ele vai inalar fumaça? Não tem mais corpo, como é que ele vai dar uma tragada numa bebida alcoólica para sentir aquele álcool descendo, aquela sensação no estômago, aquela tonturinha? Como é que ele vai fazer isso? Não tem como. Como é que ele vai usar droga para sentir aquela sensação que a droga traz? Né? Não tem mais corpo, não pode satisfazer as suas paixões. Então, eles acompanham aqueles que se entregam a essas paixões. Todas as paixões, tudo aquilo que não é bom a que o ser humano se entrega, geralmente ele está acompanhado de amiguinhos do mundo espiritual. Ele não vai sozinho. Então, hoje eu vou beber sozinho. Tem até uma série no YouTube, chama assim Alone. Alone é sozinho em inglês. Né? Assim, Alone e depois sozinho. São uma série de vídeos curtos que fala sobre isso. Né? O rapaz diz assim, hoje eu vou ficar... A mulher diz, vai sair? Ele diz, não, hoje eu vou ficar aqui, sozinho. A mulher sai e ele fica lá. Aí ele pega uma bebida e aí tem uns dois ao lado dele, né? Ele não está sozinho, mas ele se imagina sozinho. Ele está compartilhando aquele vício com amigos do mundo espiritual. E eles incitam a pessoa a cultivar esses hábitos ruins, sejam eles quais forem. Né? Nós citamos aqui alguns, mas comer demais, sexo desregrado e várias outras coisas que todos nós sabemos. Pensamentos destrutivos. E aí existe entre esses lugares alguns um pouco mais sérios, que vêm e observam para se instruir, para se aperfeiçoar. Já aqueles que estão começando a despontar também existem. Então vejam que essa realidade de pátria é muito relativa a partir do momento que a gente evolui. Porque a nossa pátria passa a ser o universo inteiro. Nós somos todos filhos de Deus interessados por seres do universo inteiro. É assim que fazem os espíritos superiores, vêm aqui nos auxiliar. Né? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Paramos aqui na questão 317, nosso tempo já passou, inclusive. Então agora é aquele momento de nós recebermos as energias do passe. Os médiuns que se prepararam para essa tarefa estão nas suas casas, vibrando agora. E nós, então, pedimos ao nosso Mestre amado Jesus que irradie as suas energias sobre todos nós que nos reunimos, sobre todos aqueles que assistem esse vídeo, agora, ao vivo, ou depois, que cada uma dessas pessoas possa receber a bênção da saúde física, da reconstrução das suas células, por meio do poder abençoado do nosso Mestre Jesus. Pedimos também, Senhor, que nos auxilie nos nossos desequilíbrios psicológicos e espirituais, e que possamos nós, aqui ligados ao teu coração magnânimo, sentirmos a paz que tu gostarias que cada um de nós tivesse no seu coração. E agora então, devidamente harmonizados com as energias do passe, nós dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Então, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, Oswaldo Melo, mentor espiritual do Centro Espírita Seara de Jesus, e toda a equipe de espíritos que nos auxilia nesses trabalhos de exposição,
nós damos por encerrado os trabalhos de hoje.